Bom dia, amigo telespectadores, internauta espectadores do nosso canal City TV no programa Rota do Futuro. Um velho falando do futuro, meu Deus do céu, mas eu não, de velho já chega eu, vamos para o futuro. A gente tem vários problemas no país. Por exemplo, hoje eu estava vendo que se gasta dinheiro com tudo. Nós temos as nossas empresas estatais que estão dando prejuízos. E esses prejuízos, em vez do pessoal trazer novas ideias, eles querem, como é só advogado que manda lá, diz que é o Grupo Prerrogativas, eles têm ideia de mandar os caras embora, que não conseguiram mandar o que eles queriam para melhorar a empresa e vender capital. Um deles veio com uma ideia, vamos fazer um centro maior, vamos melhorar a produtividade, vamos melhorar a coisa. Não tem. Porque na cabeça dos dirigentes das estatais brasileiras, não passa isso aí. E a quantidade de dinheiro que vai para um lado e para outro é muito grande e falta dinheiro para determinadas coisas importantes. Hoje nós vamos trazer uma coisa que está faltando dinheiro para resolver um monte de problema que poderia ser resolvido no Brasil com pouco dinheiro. Mas o dinheiro é mais usado para facilitação, para mentira, para turismo de determinadas classes, etc. Tal. Mas para as coisas, para a tecnologia, é difícil você conseguir dinheiro. Nós vamos ter hoje, ver o poder do sol guardado. Nós vamos ver como é que a gente guarda o poder do sol. O sol brilha para todos, o sol é maravilhoso, funciona, brilha para todos, mas como é que a gente pode guardar esse brilho? Ou seja, vamos passar a um acumulador de energia. Vamos falar sobre um acumulador de energia de areia, usando areia. Para isso eu trouxe aqui dois amigos que já estiveram aqui falando desse problema. Nós demos umas ideias para eles, eles melhoraram um pouco a ideia, demos outras ideias, eu estou dando ideia para eles, estou mentorando eles aqui, e agora eles estão com umas ideias muito interessantes, tiveram numa série de locais, série de investimentos. Então nós vamos ver como é que a gente caminha uma ideia. É um roteiro do futuro, como é que você vai caminhar uma ideia, como é que você tem ideia e pode ir para frente com a sua ideia, e não morrer, não levar ela para o túmulo. Então, você sabe que o Sol é intermitente, ele aparece 24 horas, 12 horas, e 12 horas desaparece no Equador. Em outros lugares, no Polo, ele aparece o tempo todo, de um lado, e no outro tempo, no resto do ano, 6 meses do ano, ele é negativo. Em outros lugares, ele aparece 2, 3 horas por dia, e depois 10 horas de noite, né, então. E em outros lugares ele fica 14, 15 horas aceso, conforme está o ângulo da Terra faz com o Sol. Muito bem. Então nós estamos trazendo aqui o André Boaventura e o João Vitor. Se apresente rapidamente para o pessoal lembrar de vocês. Legal. Olá a todos que nos assistem. Eu sou o André Boaventura, eu sou físico e hoje eu faço pós-doutorado na área de areias. Eu trabalho literalmente com areia e estudo como que essa areia pode ser aquecida e, posteriormente, utilizar este calor que foi armazenado de várias maneiras. Praticamente é isso. E o João Vitor, além de estar mais gordinho, o que você faz? Comer bastante, né, seu Ciro? Sinal que a gente está viajando bastante, estamos tendo bons contatos, network, estamos conhecendo um pouquinho de cada lugar aí, e não tem como, né? Sempre tem aquele coffee break que a gente tem que marcar presença, conferir nessa qualidade. Demais, hein? Tô indo demais, são as oportunidades. Vai, brincadeira à parte, sou João Vitor, sócio do André, trabalho na parte de prototipagem com ele, venho naquele viés de engenharia, a gente sempre olhando um pouquinho em inovação, explorando, trazendo um pouquinho umas coisinhas básicas que, como o seu Ciro fala de vez em quando a gente se encontra, que perderam a mão de fazer a roda, e a gente está tentando voltar a lembrar como faz a roda. Pois é. O problema é o que eu sempre falei para os meus filhos o seguinte, e para os meus estudantes de engenharia. Você entra numa escola de engenharia, daí eu falo, existe a roda. Você pode acreditar que a roda é redonda,
Você pode acreditar e partir. Da roda você faz um carro, faz uma determinadas coisas, um monte de coisa. Mas você pode não acreditar no professor. Então você fala, não, a roda não é redonda, a roda é quadrada. Você põe num carro de boi, ela faz poc, poc, poc. 5 anos depois, 6 anos depois, ele fala assim, não é que o professor estava certo, a roda é redonda mesmo, ela acaba ficando redonda. Porque vai desgastando as pontinhas. Então, a gente está falando em geração solar de energia. E quais são os tipos de geração solar de energia? Que horas que é o pico, etc. e tal, e como é que ela termina a geração solar, o que se faz, como é que é? Conta para mim aí a geração, estão falando de bateria de lítio, não sei o quê, estão falando um monte de coisa, eu quero que você traduza esses negócios para nós, para aprender, eu estou aqui para aprender. O senhor trouxe uma fala inicial muito relevante sobre a posição do Sol e a parte que ele ilumina, né? O Sol ele é 24 horas, né, o ano todo, mas a forma que ele ilumina a Terra é diferente. Vai depender muito da posição que a pessoa está. Olhando para o Brasil, né, que nós temos aí uma carga praticamente 12 horas de sol, 12 horas escuro, né? Dentro dessa janela iluminada, ainda assim nós temos o horário de pico, né? Por exemplo, assim, meio-dia o sol está mais quente, né? Ele está a pino, né, na nossa cabeça do que no nascer do sol e no pôr do sol. Quando a gente pensa em geração de energia solar, nós temos vários tipos de geração. A mais tradicional, que é a energia fotovoltaica, onde a gente pega a luz do sol e transforma em energia elétrica. Mas nós também temos a energia solar térmica, onde a gente aquece, por exemplo, água ou então outro fluido. E aí não necessariamente eu pego a luz do sol visível, posso pegar outros espectros de energia. Eu trouxe aqui uma figura, né, que é a figura 1, né, onde a gente vai mostrar aqui que tem vários tipos de geração de energia, inclusive, né? Então nós podemos ter a mais tradicional, que é essa que nós estamos falando, sobre a energia solar, né, que são essas placas muito conhecidas. Aqui atrás do senhor, né, a energia solar. Também temos a energia eólica, né, que é uma energia renovável através do vento, e a mais famosa no Brasil, né, que é a energia hídrica. Então, repara que essas 3 fontes de energia, elas são conhecidas como energias sustentáveis e renováveis. A grande pergunta é como nós podemos guardar essa energia uma vez que elas são intermitentes? Como o seu Ciro falou, nem sempre o sol está brilhando. E à noite, como que eu guardo essa energia? Nem sempre está ventando. E aí, quando falta o vento e eu só tenho energia eólica, como que eu resolvo? Hoje, com as mudanças climáticas, nós temos as estiagens, ou seja, nem sempre está chovendo a quantidade que precisa. E muitas vezes a hidrelétrica ela esvazia. Então, eu não posso gerar energia elétrica sempre. Então, nós estamos enfrentando hoje... Tem outra também. Qual delas? É que o que acontece é o seguinte, é que o consumo de energia é mais à noite do que de dia. Exato. E tem um termo técnico para isso, seu Ciro, que é o horário de ponta, né? Que é especificamente das 17 horas até 21 horas. E é exatamente quando o sol deixa de brilhar no Brasil, né? Então, você tem um aumento de demanda e pouca oferta de energia, porque você deixou ali um gap de quase 20% da matriz energética que vinha do sol. Então, guardar a energia para esses horários é muito importante, muito relevante. E aí saiu a nossa solução, né? Como guardar essa energia? Que tal guardar através de calor? E quando a gente pensa em calor, a gente guardar de que maneira? Como nós estamos vendo nessa figura aí, nós temos um container metálico, né? Padrão de 40 pés, enchemos de areia e guardamos energia dessa maneira. Só que como nós estávamos falando, né, seu Ciro, aí o calor em si, na engenharia, a gente entende que é energia em trânsito. Ou seja, eu posso usar esse calor de várias maneiras. É o que nós vamos falar hoje aqui, né? Exatamente. Por exemplo, na locomotiva, você usa o calor para gerar vapor, para ter a locomotiva a vapor quando começou. Exato. A gente pode usar calor para aquecimento de residência, né? Por exemplo, aqui no Brasil, nem tanto, mas se você for para Campos do Jordão, que são altitudes maiores, né? Então você precisa de um aquecimento. Na Europa, por exemplo, na Rússia, que é muito frio, o aquecimento ele é importante. Então você pode usar esse calor para calefação, você pode usar para locomotiva, você pode usar para geração de vapor numa indústria, você pode usar para geração de energia elétrica, que é o nosso caso, ou uma coisa mais ousada, seu Ciro, que é utilizar este calor para tratamento de efluentes, tratamento de água de reuso. E aí fica muito interessante. Uma vez que o Brasil tem muita energia renovável sobrando, por sinal, tem muita energia solar e energia eólica que está sendo desperdiçada, e por que não utilizar essa energia para fazer tratamento de fluidos? E aí você fomentar, não é, a questão da irrigação,
que é outro problema muito sério do nosso país. No Brasil, não é, mais de 25% do PIB ele vem da agricultura. E como garantir que todo ano não vai faltar água? Né? Aí tem a irrigação. Mas a irrigação, de onde que vem essa água? Que tal nós inovarmos, criar uma solução que a gente pode utilizar o que nós temos de melhor, que é a energia sustentável e renovável, para tratamento de água? Aliás, dizem que a Terceira Guerra Mundial vai ser por causa da água. Estão falando que é do petróleo aí, que está surgindo a guerra do petróleo aí, mas outros falam que a guerra vai ser a parte de água, porque não vai ter água. Por exemplo, o Irã, o pessoal usou as guardas revolucionárias lá, eles tinham as partes de licitações lá, eram tudo na mão deles. Não sei se vocês entenderam. Olha, é assim, ó. Vocês conhecem esse movimento assim, né? Aqui no Brasil tem muito. Então, o que acontece? Eles usaram isso daí e fizeram uma série de barragens, fizeram um monte de barragens. Mas o Irã é um país assim, ele é um país que cheio de colina na beirada e depois ele desce, vai descendo. E o principal rio do Irã, ele foi feito uma barragem. Só que essa barragem foi feita em cima de um lençol de sal. Nossa. Então, nesse lençol de sal, a hora que o pessoal soltava a água saía salgada e não dava para usar na agricultura. Nossa, olha só. Então, eles mataram o Vale do Mar todinho por causa de não usarem direito a engenharia. Uhum. Então, esse é o grande problema. A gente tem que olhar a engenharia, olhar a coisa. Mas, então, a água é um grande problema. Tanto é que tem falta d'água em Teherã, falta d'água no Irã, está uma falta d'água tremenda e falta de alimentos também, porque a água é sinal de alimento. 80% da água parece que vai para alimentos. Mas continuemos. Exato, né? A água é vida, né? Recentemente, nós tivemos no Rio de Janeiro, na sede do BNDES, e nós conhecemos duas empresas. Inclusive, deixo aqui um abraço para o Renan, que é do Amazonas, e também para o Antônio, que é do Pará. E eles trabalham com água, e eles trouxeram esse conceito, né, João? Água é vida. E literalmente, porque através dela você faz produção de alimento, produção de proteína, no caso de peixe, né, que eles trabalham. Você pode promover, por exemplo, o crescimento de algas, que vai gerar lá na frente composto e biofertilizante. Exatamente. Então, a gente percebe que a água não é somente para tomar banho, ela é muito mais ampla, né? Ela está presente na nossa sociedade, na economia também. Como o seu Ciro falou, né, a próxima guerra, sim, pode ser através de água. E quando a gente olha para o Brasil, né, que tem uma abundância muito grande de água, a gente também vê muito desperdício. E principalmente o desperdício com água de reuso, né? Porque a gente pega uma água limpa, faz o tratamento, né, por segurança, suja essa água, não é? E simplesmente muitas cidades ainda no Brasil jogam essa água no rio ou sem nenhum tipo de tratamento, né? Contaminando o lençol freático, contaminando a natureza. Então a gente percebe que é um grande desperdício. Então a pergunta da vez é: como utilizar essa água de reuso para várias finalidades? Não apenas para devolver ao rio, que é importante, mas também para atividade econômica. Como que eu posso utilizar essa água para agricultura? Como que eu posso utilizar essa água para a produção de microalgas e, a partir dessas microalgas, gerar produtos inovadores, tanto para cosmético, né, para a alimentação de animal, ou mesmo para outros fins que a gente nem imagina que pode ter. Ô, André, explica para nós. Quais os tipos de água que tem? Tem a água potável, o que é uma água potável, o que é uma água de esgoto, à medida que ela vai sendo livre das bactérias, como é que vai se chamando, etc. Ou esse ciclo da água industrial de reuso. A gente tem vários tipos de águas, né? Então a gente tem as águas superficiais, que são água de rio. Nós temos as águas subterrâneas, que são dos lençóis freáticos. Exato. Nós temos água nas nuvens, né? Que são o vapor, a água no estado líquido. E também nós temos a água na forma sólida, né? Principalmente nas montanhas e no Polo Norte, Polo Sul e países muito altos, nós temos água na forma de gelo, né? E acaba derretendo e aí acaba virando água para a comunidade. A água potável, nós podemos dizer que é a água que é
o ser humano pode consumir. Não é? Então, ela é livre ali de patógenos, livre de carga biológica, livre de alguns metais pesados, tudo mais. Esse é o tipo de água mais nobre, não é? Que a gente tem aqui, a gente pode tomar com segurança. Só que também nós podemos utilizar outros tipos de água. Por exemplo, para a produção de algas, por exemplo, não usa essa água limpa aqui, mas em si usa uma água nutricional, né? Porque ela precisa ter uma carga positiva ali, né? De nutrientes, de matéria orgânica para que as bactérias ou então mesmo a alga consome aquele conteúdo, né? E possa crescer e depois virar um outro produto. E aí nós temos as águas, né? Com sal, por exemplo. O oceano, né? O planeta Terra deveria chamar planeta água, né? Porque nós temos mais água do que terra, mas água salgada, que aí tem um outro processo para, né, limpar esse sal e torná-la potável, que hoje é o maior desafio. Então a gente percebe, e tem a água suja, né, a água de rio, por exemplo, que não é potável. Isso é uma coisa bem interessante, né? Às vezes a gente vai fazer uma trilha, uma caminhada, encontra uma cachoeira, não é recomendado tomar água dali, porque você não sabe por onde aquela água passou, se algum bicho morreu lá atrás, né, e acabou contaminando aquela água e tudo mais. A gente até brinca, né, coisa de vó, né? Você quer tomar uma água, ferve a água, porque você vai matar todos os bichinhos que podem estar lá dentro. Então, seu Ciro, tem um monte de tipos de água, mas nem todas servem para consumo. Nós temos água mineral, né? Nós temos água com pH, o João... pH, né, alto. Já treinou muito, está voltando a treinar. Tem vários tipos de água, né? Para atletas, por exemplo, né? Para recuperação. Meio de produção, enfim, tratamento de câncer, muita água alcalina. Existem muitos estudos no meio sobre água alcalina e água com cobre, que ajuda no tratamento de câncer. Água com cobre? Água com cobre também. São águas mais pesadas, né? Gostos bem marcantes. E uma coisa bem interessante que eu queria ressaltar, que o André trouxe, olha a quantidade de nicho que a gente está vendo. O nome disso é economia azul. Olha a oportunidade de empreender. A gente vê muito só no dia a dia, estamos vivendo uma era digital muito grande, uma era de IaaS. Mas olha o potencial de economia que a gente tem, todo um ecossistema que não está sendo explorado. Tive uma oportunidade de ver uma vez uma palestra, não me recordo direito os dados, mas uma coisa que me chamou a atenção. A Índia tem mais saneamento que o Brasil. Puxa vida! Puxa vida, porque foi a mesma coisa. Eu não consigo te trazer os dados exatos, mas eu vi aquilo, me marcou muito. E quando eu vejo a biodiversidade, a nossa fauna, e a gente deixa isso de lado, principalmente a saúde pública, né, que vai estar descarregando mas aqui não nisso, tem economia. O presidente fala que nós não temos problema de engenharia, nós não temos problema de moradia, não tem problema de saneamento, não tem problema de água, não tem problema de nada. O problema nosso é jurídico, mas continuemos. Caminhando, um pouquinho cada dor, né? Mas, sim, muito problema de saúde pública, talvez com bom tratamento de esgoto, tratar o resíduo da água, patogênios, microbiologia, enfim, que poderiam estar sendo evitados e, ao longo e médio prazo, coincidentemente, as contas públicas diminuiriam, porque as pessoas ficariam menos doentes. Então, são uma infinidade de coisas. A água é a nossa base, né? A água é vida, como o André trouxe para nós aqui agora. E eu ia perguntar para você, o sol não brilha à noite. E as baterias de lítio são as soluções ou é a bateria sua que você está querendo de areia? Explica qual é que é a diferença das duas. Excelente. Tem uma próxima figura que a gente pode colocar aqui no slide. Deixa eu ver se é a próxima ou se é uma outra ainda. Que vai falar exatamente sobre essa questão de bateria de lítio e bateria de areia. Bateria, por si, não é? Ela é um sistema que armazena alguma coisa. Muito bem. No caso, armazena energia elétrica. Então, a gente pode observar aqui, né, o Rio de Janeiro, que continua lindo, né? Então, a gente pode observar na esquerda, não é? Nós temos aí a bateria de lítio. Só que qual que é o problema dela? É muito caro para você armazenar energia. O primeiro sistema de bateria que teve no Brasil, seu Ciro, foi em 2023 em Registro, São Paulo, que é a divisa São Paulo com o Paraná. E para gerar 60 kWh, eles gastaram 156 milhões de reais. Então é muito dinheiro. Lítio é uma solução? É plausível? Só que ela é muito cara. Então você imagine eletrificar o mundo só à base de lítio. Além do mais que o lítio, na questão de impacto, ele é muito negativo na exploração dele.
Já no lado direito, nós temos a nossa solução, que é uma bateria de areia. Então, repara que para a mesma quantidade de armazenamento, nós temos um custo bem menor, não é? Então, por exemplo, para a gente armazenar 60 megawatts, a gente está gastando em torno de 11 milhões, seria um preço já de mercado. É muito dinheiro? É. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente compara com as soluções de fora, a gente já tem uma economia 15 muito vezes maior, significativa. praticamente. Exatamente. E tem um detalhe, né? A areia, seu Ciro, e para quem não está nos ouvindo, ela é o segundo elemento mais abundante e também explorado, só perde para a água. E areia nós temos em todos os lugares, né? Porque até mesmo a construção civil, ela é base de areia. Então nós estamos usando um material que é abundante, um material que é natural, que não tem exploração. Exato. E mais do que isso, é barato. E quando a gente fala que é barato, nós estamos dizendo que a nossa solução ela pode ser universal, né? Ela pode ser uma mudança de chave, né? Uma solução disruptiva. É interessante essa ideia de vocês, porque nós temos o seguinte, nós estamos saindo da energia luminosa, que é a luz do sol, ela passa por um painel voltaico, ou para eólica, etc. Tal, e vai para um acumulador de energia de areia. Sim. Então, nós estamos da areia, da energia que você enxerga, que é luminosa, para uma energia calorífica. Exato. Que você não enxerga, mas aumenta, e você sente. Sim. Você pisa na areia, depois para você ver, você pisa na areia, ela guarda o calor. Exatamente. Você vai numa praia, você vai correndo, você vai andando, tem aquele calor danado da areia. Você quer que chegue logo na água, porque a água esfria. Exato. Então, essa é a propriedade que vocês estão usando, essa propriedade da areia de acumular o calor. Que na ciência a gente fala que é o princípio de conservação de energia, né? A energia não se cria, ela se transforma, como o seu Ciro comentou. Então a gente pega uma energia que vem lá de uma estrela, que é o Sol, né? Essa energia ela chega até na Terra, ela é transformada no painel fotovoltaico, que é transformada em energia elétrica, que é transformada em calor, que depois é transformada novamente em outras coisas. Então nós não estamos criando nada, nós só estamos fazendo exatamente a transformação, né, de um ciclo para o outro, ou seja, aproveitando de várias maneiras diferentes. Isso que é o bonito da física, da engenharia, né? E o interessante é que vocês estão usando um meio que pode ir até 1000 graus. Você pode botar 1000 graus numa areia, 600 graus, 500 graus. Você pode até, se você dominar a ciência da areia, de botar calor na areia e conter esse calor, depois você pode liberar em forma de outro tipo de energia. Sim, exato. Não é? Sim, sim. E quando a noite chega, a água de reuso fria é bombeada através de serpentinas, o ácido inoxidável, como é que é? Muito bom. Na próxima figura que nós trouxemos, né, que representa exatamente uma aplicação da nossa tecnologia, o que nós vamos observar? A nossa areia quente, não é? Ela tem várias aplicações, como nós falamos, ela é transversal. Então, o que a gente pode observar é o seguinte: uma vez que você tem calor dentro desse container, você pode, por exemplo, aquecer água, né? E essa água, a gente pode pensar, aquecer água para chuveiro, não é? Para um hospital, por exemplo, para uma lavanderia, ou mesmo para o tratamento de esgoto, ou então tratamento de efluentes. Pergunta, antes de você ir para frente. Essa bateria aqui que nós temos aqui, há quantos dias ela aguarda esse calor de 600 graus, por exemplo? Muito bom. Isso vai depender muito da questão do isolamento. Na DIRIC, né, no nosso laboratório, a gente faz testes com vários tipos de isolamento térmico. Desde de lã de vidro, lã de cerâmica, lã de rochas, espumas e tudo mais. Para a gente poder ter uma noção, né, existe uma empresa na Finlândia, finlandesa chamada Polar Energy Night, no caso, né? Então, eles guardam energia por 6 meses. Então, assim, dependendo da forma de isolamento térmico, você pode guardar por dias ou por meses. Na DIRIC, nós queremos guardar energia apenas durante a noite. Por quê? Quando amanhecer, não é? Quando amanhecer, o sol vai nascer novamente, então a gente tem a oportunidade de fazer o quê? Aquecer novamente. Então, no nosso projeto, nós queremos apenas guardar energia durante a noite, para poder utilizar durante a noite, e no dia seguinte aquecer novamente. Então, a gente conseguir, seu Ciro, guardar essa energia do pôr do sol ao nascer do sol, nós já estamos felizes. Já está feliz.
No próximo slide, na próxima figura, aqui nós colocamos à noite, né? Mas, se eu não me engano, é na próxima figura ou na outra, nós vamos ver uma aplicação durante o dia, né? A gente colocou aqui o Rio de Janeiro, né? Porque o Brasil, aí mesmo, né? Que é uma figura muito bonita, né, do Pão de Açúcar. E aí eu trouxe essa figura para mostrar essa questão, né? Que a nossa solução, ela não é lá para o Nordeste ou para o Centro-Oeste. Ela pode ser aplicada, por exemplo, na cidade, né? Hoje a gente vê o Rio de Janeiro, uma cidade tão linda, maravilhosa, mas com saneamento básico das favelas tão difícil. Então, essa solução nossa, ela pode ser aplicada, por exemplo, na favela, né? Gerando impacto, né? E aí, por exemplo, a gente tem aí o Pão de Açúcar, né? Tanta água a gente pode observar. Então, nós estamos contribuindo, como o João Vitor disse, né? Para essa questão de economia azul. Então, a gente percebe, seu Ciro, que a nossa tecnologia, novamente dizendo, ela é transversal, porque a gente parte da questão da transição energética, a gente pega a engenharia dos materiais, a gente pega a engenharia, a gente trabalha com a questão de águas, né? E quando a gente fala de águas, não é só do oceano, né? Todo o ciclo da Aí água. já entra uma parte de química. Já entra a parte de química, de biologia. Biologia. Então, como é importante, né? O senhor defende tanto essa bandeira, né, da engenharia, da ciência, da tecnologia no país, né? Então, a gente repara que uma solução, ela não é única, ela abrange muitas áreas, né? Outra coisa é o seguinte, você, com uma solução dessa, você pode ser uma solução para o mundo futuramente, uma solução muito grande. Enquanto o mundo vai atrás do lítio, que além do lítio ser caro, ele polui muito. Exato. Polui todo o meio em que está o lítio, o sal de lítio. E essa sua solução, pelo contrário, ela até limpa a areia. Sim. O senhor comentou algo legal, né? Que a areia, se a gente aquecer até 500, 600 graus, ela não tem mudança de fase. E, portanto, ela não se degrada. Essa solução nossa, ela dura mais de 30 anos. Né? Porque a gente nunca vai fundir areia nessa tecnologia. Então, o que acontece? Quando você esfria e aquece, esfria e aquece, e não há mudança de fase, não há degradação, então o material ele fica inerte. E aí, no fim do tempo, né, 30 anos, porque, na verdade, a caixa metálica pode oxidar, pode estragar, aquela areia, como ela não teve nenhum tipo de transformação, ela pode voltar para o meio ambiente de forma descartada, seja na praia, seja para construção civil. Ou seja, é uma solução sustentável, né? Ou seja, tem uma economia circular. É diferente da bateria de lítio, né? Ou de outras tecnologias. Por exemplo, nós não devemos descartar no lixo comum pilhas, seja bateria de celular, pilha de controle remoto, porque existe uma química muito forte ali. Na nossa solução, não, seu Ciro. Acabou o tempo de vida útil dela, pode descartar em qualquer ambiente, porque ela não tem química envolvida. Bom, é interessante. O ideal seria que as autoridades vissem a gente e que arrumassem um jeito da gente fazer uma usina piloto, uma semi-industrial piloto, e depois passar para uma industrial para ver. Não é? Nas fazendas, por exemplo, como é que seria a utilização numa fazenda? Por exemplo, seu Ciro, a gente pensa muito também na agricultura familiar, que foi onde começou a dor. Que a gente vê principalmente pontos do Nordeste, onde se tem pouca água, né? Se utiliza pouca água, e essa água que poderia ser residual e para uma fossa, voltar para a agricultura para gerar uma economia ou até um item de sobrevivência básico. A gente vê muito esse viés sendo pego bastante. E o impacto, a gente está falando numa escala pequena, mas também a gente pensa um Goiás da vida, período de estiagem, período que entra uma seca, um período mais difícil. Quanta água que é utilizada para o esgoto é jogada, que poderia estar sendo tratada, ela virar uma água rica, cheia de nutriente, que pode voltar de volta para a terra e reduzir também o custo na parte de insumos que se fala de fertilizantes. Você vê, por exemplo, como é que eles estão adiantados no assunto. Eles não só pensam na solução, mas estão pensando também na produtividade da solução. Por exemplo, o Boaventura estava me contando aí que ele está estudando os tipos de areia diferentes, trazendo as constantes físicas, Exato. As constantes dielétricas e tal das areias, para poder quantizar a parte que seria necessária para determinada quantidade de volume de vapor, que daria uma certa quantidade de energia elétrica, etc. São os balanços térmicos balanços térmicos, não seria térmico, seria um balanço energético da solução. Ficaria praticamente uma máquina contínua.
de uma fazenda. Quer dizer, você teria produziria através do calor a energia luminosa, a energia luminosa faria uma energia elétrica através do painel, e depois do painel ela passaria para a energia luminosa, depois a calorífica e depois a elétrica de novo, através do vapor. Bom, vamos parar no intervalo um pouco, vamos fazer um intervalo e já voltamos. Show, até já. Voltando agora, nós temos a geração da eletricidade. A turbina, depois tem a ação mecânica dessa água, desse vapor que nós estamos falando. Ele toca uma turbina que gera eletricidade para a fazenda, para o aquífero, para a aquicultura, chama aquicultura. Né? Então, agora, eu queria saber, a eletricidade é devolvida para a rede ou para a residência? Tanto faz, né? A eletricidade gerada, você pode, se for para uma fazenda. E a água, como é que faz? Após passar pela turbina, o vapor é resfriado, volta ao estado líquido e retoma para o reservatório de água de reuso, fechando o ciclo. Qual é a vantagem e a escalabilidade do método? Boa. A primeira parte da sua pergunta, né, a resposta é o seguinte: para onde que vai essa energia elétrica gerada? Ela pode voltar para a rede, né? Ou seja, a pessoa ela pode vender a energia, como já acontece hoje, né? O excedente da energia você joga na rede, no fio B, ou ela pode fazer um sistema autônomo, né? Ou seja, independente da rua. E aí ela tem energia para ela usar à vontade. E aí a questão de geração de energia elétrica a partir de fontes térmicas tem várias tecnologias. Então você pode ter ar comprimido, você pode ter vapor d'água, você pode ter CO2, vários deles, né? No caso que o senhor citou, da questão da água, né? Uma vez que o vapor gira a turbina, ele precisa se condensar, porque se você jogar ele literalmente no meio ambiente, ele vai subir para as nuvens e aí você não vai ter um ciclo fechado. Então, para aquelas empresas que utilizam o vapor d'água, então ela usa um condensador, né? E aí ela vai condensar essa água e aí vira um ciclo fechado, né, João? Exatamente. Muito bom. Agora, Ventura, vocês tiveram uma boa aventura no Rio de Janeiro ou não? Conta para mim como é que foi lá. Exato, seu Ciro. Antes mesmo do Rio de Janeiro, nós estivemos em São Paulo, né? Exato. Participamos ali no Clube Itaú, né? Que é um ambiente muito legal, tem vários andares, cada andar tem uma temática. Nós participamos de um encerramento de um evento de descarbonização, no qual nós fomos um dos finalistas, né? E estamos felizes e honrados por isso. Por este motivo, estamos indo para a Alemanha agora, no final de abril, levar essa solução para a Europa, né? Mostrar que aqui no Brasil se faz tecnologia de ponta, sim. Né? Então, nós saímos de São Paulo, né? Tivemos um descanso de 3 dias, fomos para o Rio de Janeiro, na sede do BNDES, né? No Banco Nacional de Desenvolvimento, onde nós tivemos junto com a Quintessa e também junto com nossas mentoras, né? A Aline e a Juliana, vamos dar um abraço para elas. Né? Uma grande mentoria, uma virada de chave, literalmente. Né? E ali a gente conectou com muitas pessoas, conectamos com empresas grandes, né, por sinal, com startups, né, com pessoas assim maravilhosas, né, que mudou a nossa visão. E a gente percebe, seu Ciro, que quanto mais envolvido nós estamos no ecossistema de inovação, mais nós crescemos, né? Então a gente percebe que o conhecimento ele nunca cessa, pelo contrário, né? Quanto mais nós aprendemos, mais a gente percebe que a gente nada sabe, né? E estar com essas pessoas, né, de qualidade, de alto nível, em termos de ciência, tecnologia, empreendedorismo, modelo de negócio, faz toda a diferença para a DIREC, né? Com certeza, o funil desse ambiente é muito grande para poder ser seletivo. Foram quase 2.000 startups pelo Brasil. E a gente chegou em 25, né? 25 presencialmente. 25 presencialmente. Então, o network é muito absurdo, o peso é muito grande que a gente tem lá. Acaba sendo seletivo meio que o nosso momento de descanso, a gente fala sobre trabalho, o tempo inteiro é sobre trabalho, né, André? Começando ali desde as 7h pouco da manhã, ainda até 8, 9 horas da noite, e a gente descobre que o nosso conhecimento esgota. Tudo aquilo que a gente viveu, aquela bagagem, tem pessoas que já viveram coisas também, estão vivendo, e traz um network de experiência absurdo. Fez uma mudança de chave mesmo. A nossa mentalidade, creio que mudou muito, né, André? A visão, a sinopse de como que a gente entrega o nosso produto, o que o cliente precisa, a dor.
E claro que a visibilidade do BNDES é muito forte. As mentorias internas com o especialista deles, ele não é só um banco, a gente tem uma visão que é um banco, uma coisa que a gente só vê na mídia. É um banco que empresta dinheiro, dá dinheiro para cá, para outro, vai e vice-versa. Não, mas ele tem todo um ecossistema de especialistas de viabilidade, que eles podem nutrir e dar esse portfólio. Pena que não é aberto para todos isso ainda, né? Não sei o dia de amanhã, mas eu creio que foi uma bagagem sensacional até para nos preparar para poder ir para a Alemanha, para Hannover, que é uma feira que a gente está com bastante expectativa, muita coisa alta acontecendo, muitas conexões, muitas conversas já acontecendo para essa feira. Queremos representar não só o Brasil, mas também trazer contatos e network para transbordar, que eu e o André, a gente crê muito que a DIRI, que ela é um canal não só que transborde só para nós, mas que tem um transbordamento para outras pessoas, ecossistemas, ICTs, o que puder de trazer para a nossa soberania brasileira, eu acho que é muito bem-vinda. Por mais que somos empreendedores simples, começando no mercado, empreendendo uma coisa louca. Quer dizer que você acredita que o custo-benefício é maior maior benefício do que o custo do projeto? Com certeza, o custo-benefício é maravilhoso. Sim. Eu acho que chama muita atenção. E isso é interessante, que nós estamos falando também, dando uma aula sobre química, sobre física e tudo do assunto, que é muito interessante, porque nós estamos indo da areia, das baterias químicas que degradam, como, por exemplo, o lítio, etc., que é o atual do dia, o cobalto, o lítio, tudo, né? E diferente, sem perder as propriedades, é a areia. Não perde. É um uso híbrido. Além da eletricidade, ela pode ser usada como calor residual, como fonte de calor, por exemplo. Num sistema frio, você aquece a areia, ela pode entrar num sistema lá que gere calor gera, como é que se chama? Pega a água, gera vapor, e esse vapor aqueça o interior da casa. Sim. Também pode ser feito isso daí. E uma série de utilizações, né? E é muito interessante isso daí, a face de você ter um arrego, uma consideração por esse pessoal novo que está trabalhando. Eu, por exemplo, eu posso dizer para você que quando eu fui fazer o meu curso com 26 anos, eu fui fazer o meu curso de pós-graduação na Holanda, eu já fui convidado para sair, para ir para Vancouver, no Canadá. Eu não fui. Falei, não, eu tenho que voltar para o Brasil, porque eu estou lá no Brasil, etc. Daí eu vim, na minha carreira de engenheiro, eu vim eu era chefe de controle de qualidade de uma forjaria pesada, que só tinha 16 fábricas no mundo, que fazia roda de trem e eixo de vagão de trem. Era aqui em Caçapava, na Mafesa, tem uma prensa de 6.000 toneladas que pega o aço, 600 quilos de aço, dá uma prensada assim, sai meia roda, depois vai para um laminador, depois vai para um processo muito interessante. Eu era chefe de uma empresa dessa aí que tinha 16 só no mundo. E daí me convidaram para vir no CTA para fazer o avião. Eu falei, não, mas eu gosto mais de avião do que trem. Eu deixei esse trem de lado e falei assim, não, é que eu nasci a 2 quilômetros de Minas. E em Minas só tem trem, né? Ah, sim. Então, o que acontece? Eu deixei o trem, falei, eu quero ir para o avião, eu quero melhorar um pouco para o avião. Então, eu fui para o avião lá, eu nasci a 2 quilômetros da fronteira, hein? Meu pai era mineiro. E o que aconteceu? Eu vim para cá. Mas você sabe por que o avião foi feito você sabe que o avião foi feito por um mineiro? O Santos Dumont? Porque é o único veículo aéreo que tem um trem de pouso. Boa. Boa, hein? Tá afiado, hein, seu Ciro? Tem um trem de pouso. Então, daí eu tive várias ofertas para ir para o exterior. Eu falei assim, não, eu vou ficar aqui no Brasil porque eu preciso ajudar essa mocidade a fazer as coisas, a melhorar e tudo. Estou até hoje, 85 anos que eu estou vendo para ver se muda o país. Não muda. Sempre vai ser o país do futuro. A gente não chega nesse futuro. Eu levei
50, 60 anos tentando chegar nesse futuro, não consegui um futuro brilhante ainda. Eu espero que vocês consigam, viu? Que a Amém, gente deixe amém. alguma coisa aí em funcionamento para que dê isso daí. Bom, então, eu quero saber o seguinte, o que você depreendeu até agora de tudo e o que você precisaria daqui para frente? Sim. Quando a gente está desenvolvendo uma tecnologia nova que vai entrar no mercado, a gente diz que tem um negócio chamado TRL, que é nível de maturidade tecnológica. Para quem está nos assistindo, de uma forma muito simples, é como se fosse uma escada. E tem 9 degraus. Então, o primeiro é quando você teve uma ideia e o 9 é quando você está pronto para chegar no mercado. Como nós somos uma startup em desenvolvimento, nós estamos no nível TRL5, ou seja, nós não temos a solução pronta e acabada. Então, o que nós precisamos? De recurso para continuar o desenvolvimento e chegar no mercado. Exato. Então, deste cenário, a gente tem algumas estratégias para buscar recurso. Por exemplo, fundo perdido, né? Ou então investimento de governo. E quando eu falo governo, seria o governo estadual, né, municipal, até mesmo federal, né, seja através de FAPESP, FINEP, BNDES. Mas também a gente entende que a gente pode também procurar investidores, que a gente diz nesse mundo de startup, que são investidores anjo. Não que tem asas nas costas, né, mas que são investidores que investem um recurso porque ele acredita na causa. Ele acredita no propósito e ele acredita principalmente na tecnologia, porque ninguém faz o investimento se não tiver o retorno, né? E aí, a partir do momento que essa pessoa enxerga o propósito, né, e o retorno, ela acaba investindo. Exato. Então, hoje, seu Ciro, nós estamos procurando, né, tanto a parte de governo, mas também essas pessoas, né, que muitas vezes não sabem aonde investir. Né? Então, quem sabe, vendo esse programa, né, vendo essa história, enxergando esse potencial que transborda muito mais na gente e sim na sociedade como um todo, na agricultura, né, na segurança alimentar, nessa questão de tratamento, porque tratamento de efluente, principalmente esgoto, é saúde pública. Né? Então, se alguém tiver interesse aí do outro lado da tela, né, de investir nessa solução, entre em contato conosco, né? Nós estamos abertos aí à negociação, né? A virar sócios, né? Nessa parceria, nessa jornada. E outra coisa é o seguinte, nós também, eu me prometi para o André, eu achei tão interessante esse assunto, que até vou botar, tudo de gente nova, eu vou botar o meu filho, o Eric, aí, para tentar ajudar vocês, porque existe a minha mãe, ela era uma mulher fora do tempo, sabe? E ela via todas as coisas, era um negócio sensacional. Então ela dizia o seguinte, o não a gente já tem, não custa pedir. Ontem eu estava andando com um parente lá em Eugênio de Mello, no Parque Tecnológico, e eu olhei lá assim e falei assim, olha, está vendo? A rua do Parque Tecnológico chama Altino Bom Design, meu tio. Ele era advogado, mas tinha um senso de modernidade tremendo. Então, ele levava tudo que o ITA fazia no início do ITA, na década de 50. O Estado de São Paulo era o Jornal Nacional do Brasil. Então, ele levava tudo para o Estado de São Paulo. Todo dia ele telefonava para o Estado de São Paulo e levava uma reportagem, mandava uma reportagem via por telefone. E o pessoal punha tudo o que ele fazia dentro do Estado de São Paulo. Então, por exemplo, quando a Organizações Vitor Costa, que é a atual Globo, trouxe todo o equipamento de fora, eles vieram aqui em São José dos Campos, porque só em São José dos Campos que tinha um pessoal que conhecia o equipamento e antenas para poder montar a nova Rede Globo. E saiu daqui de São José do pessoal do ITA, professores do ITA. Depois, então ele tinha essa altura. A minha mãe sempre dizia, o não a gente já tem, vamos continuar. E eu, por exemplo, quando começamos a Embraer, precisava de material dentro da Embraer, que tinha que ser feito pelas indústrias. Eu chegava nas indústrias, estava no início da indústria automobilística. E a indústria automobilística faz milhares de peças, 100 peças, que é pouquíssimo. 1000 peças já começa a interessar, dependendo da peça, etc. Se for um conjunto montado, etc., já começa a melhorar. Mas é 10 mil, 15 mil, tá. Eu chegava com um projeto lá para o camarada e falava assim, olha, eu queria que você fizesse isso daqui para uma futura fábrica de aviões, que nós vamos fazer 150 aviões.
Ele falou assim, nossa, mas isso é difícil. Quantas mil você vai precisar dessa peça? Eu falei, precisa de 5. O cara vai falar, não, eu trouxe 200 empresas para dentro da Embraer. E fizemos 200 empresas, que foi grande parte do material utilizado no Bandeirante, nos primeiros Bandeirantes, saíram daqui do CTA. Então, não a gente já tem. E o Eric, ele vai procurar fazer contato com institutos de pesquisas no exterior para ver se a gente consegue também alguma coisa do exterior, não custa tentar. Sim. Né? Então, eu vou orientar ele vai fazer essa parte, vamos ver se a gente consegue levar para frente isso daí. O ideal, falei para ele, o ideal seria fazer uma usina piloto, que a gente chama, em torno de $1 milhão para os árabes, seria interessante e baratíssimo. E uma industrial, já semi-industrial, já para aplicação, seria em torno de $5 milhões. Em 6 meses estaria pronta, né? Mais ou menos o que você falou. Que a gente poderia botar em 6 meses funcionando. Então, o pessoal que está com a ideia de melhorar as energias do mundo e ver as coisas do mundo, a gente faz esse apelo para o pessoal para ver se melhora, se funciona. Vocês foram em que órgão? Vocês foram no BNDES, na FINEP foram ou não? Não. Presencialmente, nós fomos na sede do BNDES, né? Fomos também no Cubo Itaú, recentemente, como eu disse anteriormente, né? E nós temos alguns projetos, né? Com o Sebrae, através do Catalisa, né? E aí nós estamos procurando outras fontes. Você já tem o projeto inicial foi do FINEP? Foi da FAPESP, órgão estadual. Ah. Nós tivemos um projeto, a DIRI que nasceu, né, que é a nossa startup, de um projeto FAPESP, ou seja, fundo do governo do estado. Dali nós conseguimos um outro, né, que já foi nível nacional, que é do Sebrae. E agora abriu muitos editais, né, na FINEP, e nós estamos aí pleiteando também algumas oportunidades. E tem muita esperança, pouca esperança, média esperança? Olha, a esperança é alta, né? Isso porque a qualidade do projeto, as ICTs envolvidas, né? Nós estamos contando aí com várias universidades, tanto a Federal de São Paulo, a Federal do Fluminense, o Instituto Senai de Curitiba, várias empresas envolvidas. Então, assim, a expectativa é alta. Assim. É alta mesmo. Agora, em termos de o que vocês já fizeram já para a FAPESP, então, você diria que o estudo das areias já está em quanto? 50%, 60%? Como eu comentei, né, de uma escada de 1 a 9, nós estamos no nível 5 ali, né? Então a gente está amadurecendo, aprendendo. Porque quando a gente fala de engenharia, né, você tem muito essa questão de ir e vir, né? Então você aprende muito, melhora aqui, testa novamente e vai avançando. Então de 1 a 9, nós estamos no nível 5, numa escala de 5. Então, vamos ver se a gente pega esses 4. Gente, pessoal que tem dinheiro, olha, eu acho que compensa mexer nisso daí. Você pode ganhar bom dinheiro nisso daí, ficando sócio deles aí no projeto. Isso que os países de primeiro mundo fazem, né? Por isso que estão onde que estão. Não, exatamente. Os Estados Unidos faz isso daí. Se você tem uma boa ideia, ele financia a ideia. Por isso que ele lidera na parte de tecnologia. Tendo 10% de chance, e já vale o capital. E outra coisa, eu estava estudando uma coisa que é interessante. Por exemplo, você fala que é só país capitalista, não é só país capitalista. Eu até vou trazer aqui para o pessoal ver e ouvir, porque eu acho que é muito importante vocês verem e ouvirem isso daqui. Deixa eu pegar aqui. Meu Deus do céu. Mas eu quero só mostrar para vocês uma coisa muito interessante que é muito interessante a gente ver isso daqui. Eu vou mostrar para vocês, está aqui, 1 minuto. Você vê que o programa aqui é feito ao vivo, assim, rapidamente, tal. Eu vou dizer para vocês onde que a gente tem que se espelhar. Alô? Ué, não tá vindo? É o chat, seu Ciro? Não, deixa eu ver se eu vou para o chat, então. Vamos ver. Está aqui. Eu queria saber
na China, qual é a formação da maioria dos políticos da China com relação ao cargo de prefeitos, vereadores e mesmo no Partido Comunista Chinês? Qual é a formação dos dirigentes, dos políticos lá da China? Ué, o nosso chat GPT não está perguntando. Vamos perguntar Preguiça, de novo. Preguiça. Relacionamento, você brigou com ele hoje? Eu acho que eu briguei com ele. Então, brigou com o Vamos chat ver. GPT, olha, vai dormir de calça jeans agora. Claro. Foi. Tô aqui, me conta o que você precisa, o que quer discutir, que a gente já segue a partir daí. Então, vamos lá. Com a inteligência artificial é um problema, mas é a solução também. Eu queria saber, na China, qual é a formação da maioria dos prefeitos, vereadores e políticos, inclusive pessoal do comitê do Partido Comunista Chinês, e quantas pessoas eles tiraram da pobreza para a vida média, para classe média, por exemplo? Na China, a maioria dos prefeitos, vereadores e outros políticos, especialmente no comitê do Partido Comunista Chinês, é filiada ou controlada pelo partido, embora não haja uma estatística detalhada para cada cidade. Além disso, entre 1978 e 2020, cerca de 800 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema. E entre 2013 e 2020, 98,99 milhões de pessoas rurais saíram da pobreza absoluta, embora o salto para a classe média plena varie bastante conforme os critérios. Eu quero saber, a classe dirigente da China é formada de engenheiros? Qual é que é a formação do pessoal, dos políticos da China, inclusive do Politburo chinês? A formação da classe dirigente na China, especialmente no Comitê Central e no Politburo do Partido Comunista Chinês, segue um processo formal. Os membros são escolhidos em congressos e depois o Comitê Central elege o Politburo, com base em lealdade, redes de poder e experiência em cargos regionais. Embora não haja uma estatística clara sobre a formação dos líderes, o critério técnico e a experiência em liderança são fundamentais. Então, a maioria é formada de engenheiros e pessoal de tecnologia de informação, esse pessoal que você diz técnico? Muitos líderes da elite política chinesa, especialmente em gerações passadas, tinham formação em engenharia, o que fazia sentido na época de industrialização. No entanto, essa não é uma regra absoluta. Na geração mais recente, o Comitê Permanente do Politburo não tinha, na sua maioria, engenheiros. E hoje há mais diversidade de formações, incluindo gestão, economia e direito. Então, nós temos vendo aí a outra coisa, diz que a maioria dos prefeitos são engenheiros lá na China. Eu já vi uma reportagem sobre isso daí. Mas então eu queria dizer o seguinte, que nós tivemos uma bela aula sobre como levar um programa para frente e vamos, de tempos em tempos, verificar o que está acontecendo. Quando vocês voltarem da Alemanha, etc. e tal. Então, nós aprendemos que estamos diante de uma tecnologia que utiliza os elementos mais simples da Terra, a areia e a água, para resolver o maior desafio da transição energética, a interação. Exatamente. Acho que a gente pegou um ponto super importante, né? A gente viu como com materiais simples, fizeram as pazes. você pode abrir... Essa inteligência artificial, ela entra em tudo, é uma bedelha. Então, Especialmente quando vocês estiverem na Europa, e a gente vai ajustando passo a passo. tá bom. Então, nós temos então essa tecnologia que utiliza a água e a areia para melhorar a situação do mundo. Eu agradeço vocês de estarem aqui, de terem dado o seu conhecimento para vocês e trazer um incentivo para a classe jovem que está que não quer assumir responsabilidade, que passe a assumir responsabilidade como vocês. Show.
Nós que agradecemos a oportunidade, é um prazer estar aqui, principalmente falar com o senhor, é um aprendizado enorme e motivador, né? Então, estamos felizes aí. Foi um prazer mesmo. E é isso, né? A gente vai Desativar. plantando... Perfeito. A gente vai seguir em frente com esse espírito e qualquer novidade, qualquer passo, É que ele a gente precisa fala colocar senha. que o caminho está só começando. Tem que colocar senha, seu Ciro pode desativar. Pessoal, obrigado, Ciro, também, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É muito importante. Sempre bom esse feedback, esse network, cultura que a gente sempre gera aqui nesse momento de conhecimento. E, com a graça de Deus, a próxima vez será um prazer vir aqui trazer as novidades, também ver o que está acontecendo no mundo nesse atual momento, né? Vamos ter o privilégio de poder estar na maior feira do mundo de indústria. Então, creio que vai ser muito rico, expectativas extremamente altas, mente meio aberta. Esperamos algumas coisas, mas também não sabemos o que vamos esperar, né? Portas abertas e até a próxima. Ok. Tchau, gente. Tchau, pessoal.